Olá, turminha do quinto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje é uma aula um tanto especial, pois nós vamos conversar um pouco sobre o feriado do dia de hoje. Que feriado é esse, tia? O feriado do Dia da Consciência Negra. Exatamente, no dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. É um dia que foi deixado para homenagear, né, essas pessoas que sofreram, né, durante um determinado período da nossa história e que até hoje tem sérias consequências ainda diante de tudo que foi vivido, certo? Então, vejam só, Consciência Negra, dia 20 de novembro. Primeiro, turminha, vocês precisam saber, o Dia da Consciência Negra, ele é um feriado nacional, tá? Ele é um feriado só no nosso país, só aqui no Brasil. Essa lei que foi criada para que fosse decretado feriado, ela foi criada em 2003, certo? Então, desde 2003, o dia 20 de novembro é considerado feriado. Tia Jarle, é em todo o Brasil? Não. Mais de 1000 cidades do nosso país comemora-se esse feriado. Ele é um feriado nacional, porém algumas cidades, os seus vereadores, né, os seus governantes não autorizaram que essa data fosse feriado pelos seus motivos para lá mesmo, né? Mas em mais de 1000 cidades esse feriado ele existe. E aqui em Alagoas, aqui em Maceió, é feriado, certo? E a tia vai dizer mais na frente o porquê. O porquê que foi no dia 20 de novembro, tia Jarle, se a princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea em 13 de maio. Por que será? Por que será que não é mais em 13 de maio? Olha só, houve uma disputa, né, pela data para homenagear. Por quê? Porque a data 20 de novembro foi a data que o Zumbi dos Palmares foi morto. A tia vai dizer quem foi Zumbi dos Palmares, certo? Porém, como foi a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea, libertando todos os escravos, né, não permitindo mais a escravidão aqui no Brasil, quis também que fosse essa data o dia para homenagear, né, o que fosse o Dia da Consciência Negra. Porém, devido às lutas, né, não foi deixado que fosse dia 20 de novembro, porque fazia menção à morte de Zumbi dos Palmares, que ele morreu no dia 20 de novembro. E a princesa Isabel era do Império, né, era uma mulher branca, então, mesmo ela tendo assinado, né, a Lei Áurea, as pessoas decidiram não colocar o feriado nessa data, e sim no dia 20 de novembro, por conta da morte do Zumbi dos Palmares. A tia falou para vocês, lá na nossa aulinha de história, terça-feira, sobre a escravidão no Brasil, né? Como que acontecia, como que os negros eram trazidos, o que aconteceu, certo? Os senhores de engenho, eles queriam mão de obra, né? Não foi verdade? A tia não contou para vocês? Eles queriam mão de obra, porém eles não podiam mais escravizar os índios. Os religiosos católicos não permitiam mais isso. Então eles resolveram trazer os africanos, né, negros trazidos da África para escravizar, né, para trabalhar aqui no Brasil para eles, sem direito a nada. E é uma condição muito subhumana, certo, turma? Então, assim, eles eram trazidos, a tia falou para vocês, em navios. A viagem durava cerca de 2 meses para poder chegar aqui no Brasil. Muitos deles morriam nos navios negreiros.
E quando eles chegavam aqui, eles eram vendidos e eles trabalhavam muito. Eles, quando tinha punição para eles com algo que fazia que o Senhor não gostava, eles eram amarrados em troncos, eles eram chicoteados, eles passavam dias no sol, na chuva, com sede, com fome. Então, assim, eram tratados como gente... Não, né? Isso não pode existir nunca. Por quê? Porque somos todos iguais, né? Então, independente da cor, independente do lugar que você mora, do dinheiro que você tem, da educação que você tem, somos todos iguais, somos pessoas, fomos criados pelo mesmo ser, então nós somos todos iguais, né? E o que era que acontecia quando esses índios lutavam e conseguiam fugir? Eles iam para as regiões e construíam para dentro da mata e construíam os quilombos, né? E ali eles moravam pro resto da vida, né? Nesses quilombos. A Tia falou também para vocês na aulinha que o maior quilombo que foi construído foi o Quilombo dos Palmares. Onde era o Quilombo dos Palmares? Aqui em Alagoas, lá na Serra da Barriga. Então, turminha, Zumbi dos Palmares, ele foi o líder desse quilombo, ele foi o maior quilombo da história, certo? Ele abrigou cerca de 20 mil escravos refugiados, né? E até hoje ainda existem muitos quilombos e até hoje a região do quilombo do Zumbi dos Palmares ainda é preservada, ainda é aberta para visita, é um ponto turístico aqui em Alagoas, certo? Que traz muita história triste, mas que vale a pena a gente saber, certo? Zumbi dos Palmares, ele foi morto numa emboscada, foi uma traição que fizeram com ele e ele foi pego em seu esconderijo e então ele foi morto, certo? Então, como ele foi um grande lutador contra, né, essa escravidão dos negros, ele ficou como homenageado, certo, turminha? Aqui, ó, ele morreu em 1695, tá bom? Aqui, resistência e força contra a escravidão era o lema de Zumbi dos Palmares. Resistência e força contra a escravidão. Então ele lutou e deu a sua vida, né, para que os escravos fossem livres e eles tivessem qualidade de vida ali vivendo no Quilombo dos Palmares, certo? E mesmo com o fim da escravidão, os escravos eles não pararam, né, de sofrer. Por quê? Porque as pessoas discriminavam, as pessoas tinham preconceitos, porque sabiam que eles eram ex-escravos, eles tinham vindos da África, eles não tinham onde morar, não podiam estudar, porque só os filhos dos ricos que podiam estudar, né? Então eles sofreram muito. E esse dia foi criado para que as pessoas tenham consciência, realmente o nome diz aí, ó, consciência negra. Uma consciência de que jamais a gente pode discriminar uma pessoa pela cor, pelo estudo, pelo dinheiro, né, pela opção sexual, pela opção religiosa. A gente não pode discriminar, a gente tem que respeitar. E a gente tem que, esse respeito tem que ser praticado, né? Então, essa data foi criada para que a gente tenha consciência do que sofreram, que a gente tenha consciência do lugar das pessoas na sociedade, né? Que cada um tem que ter o seu lugar na sociedade. Certo, turminha? Esse é um assunto que a tia trouxe para vocês por conta desse feriado, né? Do dia de hoje, que mesmo assim nós temos aula, tá certo, turminha? Então, meus amores, essa a nossa aulinha de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, pode perguntar pra tia, pode jogar lá no Google, certo? Sobre o feriado, tem mais... tem muitos vídeos, né, falando sobre essa data, tá certo, turminha?
Então é essa a nossa aula de hoje. Um beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula.